Bom, Vilar, nesse bloco nós vamos falar de uma notícia triste, trágica. A violência em São Paulo fez mais uma vítima. E dessa vez foi uma vítima muito querida. Sem dúvida, né? Subgomes, lá da Campo Limpo, né? Inspetoria de Campo Limpo. Nós tivemos, não a imagem propriamente dita da ocorrência, né? Mas o momento ali que ele é já abordado ali pelos ladrões ali, né? Ele foi covardemente executado. Sim. Né? A verdade é essa. Ele foi covardemente executado. Ele perdeu a vida dele porque ele é um guarda civil metropolitano. Né? Talvez se ele não fosse guarda civil, talvez ele estivesse vivo. Né? Mas ele foi executado porque era guarda civil metropolitano. Né? E assim, traz algumas reflexões para nós aqui. Acho que a primeira reflexão que nós temos que observar como cidadãos paulistanos é que a segurança pública da cidade de São Paulo precisa melhorar e muito. Sim. Né? Precisa melhorar e muito. Está melhorando, mas precisa melhorar e muito. Né? E aí, está dentro daquilo que a gente sempre fala aqui. Qual que é a parte da cidade? O que ela pode fazer? Ela está fazendo tudo que ela consegue fazer? Né? Eu enxergo que não. Pode ser mais. A gente faz aqueles estudos aqui que o Evandro fala que é chato falar sobre o orçamento, é justamente para que a gente consiga ter malhas de proteção para tentar diminuir ao máximo que isso ocorra, né? Porque aconteceu com o roubo da moto, né? A tentativa de roubo da moto aconteceu com ele, mas isso acontece a rodo aqui na cidade de São Paulo. Todos os dias. A rodo. Sim. Né? Nós estamos aqui passando aqui no centro de São Paulo, Marcelo, para fazer só uma análise aqui. Nós tivemos a operação aqui no centro, final de ano. Ela está acontecendo ainda. Ontem, quando eu saí aqui do sindicato, tinha uma viatura de PJ, né, de Pirituba, Jaraguá, que estava estacionada ali na Senador Queiroz, né, com a Prestes Maia. Né? Então, ou seja, continua a operação. Poxa, mas a viatura de Pirituba, Jaraguá, por quê? Porque no centro não tem efetivo. Sim. Para atender a demanda necessária da cidade. Precisa de mais guardas, né? Então, né, nós temos 900 mais ou menos. Candidatos. Candidatos aprovados, Sim, né, no último concurso. Aprovados, né? em todas as etapas, prontos para serem chamados. Vamos esperar que tanto a Secretaria Municipal de Segurança Urbana quanto a Câmara Municipal e os órgãos de gestão financeiras da cidade de São Paulo possam orquestrar para que esses guardas sejam chamados. Sim. Porque nós precisamos... A prova disso são esses inúmeros roubos que acontecem na cidade de São Paulo e especificamente aqui para a nossa família Azul Marinho, a perda do nosso irmão. Sim. Né? A perda do nosso irmão foi trágica, né? Foi terrível, né? Foi assim, desolador para a família. Né? E um outro dado que eu queria chamar de atenção, né, é de ser ou não sindicalizado. Sim, exato. Porque isso faz uma diferença nessa hora. Sim. Né? Ninguém espera que o seu ente querido vá sair de casa e não vá voltar. Né? A expectativa é que ele vá trabalhar, termine o turno de trabalho dele e volte para casa, são e salvo, né? E vá gozar ali do seu convívio familiar. Isso não aconteceu com o Subgomes. Sim. Né? Ele não voltou para casa dele. E aí o que acontece? Né? O Departamento Social da Guarda, né, o nosso diretor Lino, entrou em contato, fez, né, as tratativas ali para cuidar daquele momento terrível para a família, que é o quê? Acabou de perder o ente de uma maneira assim trágica. E ainda tem a questão administrativa. Sim. Né, do sepultamento. Né? Você já deve ter visto aí, né? Você deve ter visto, não, a gente acompanha aqui, né, os caras, o serviço funerário está terceirizado, os caras querem entrujar lá qualquer coisa lá para aumentar o preço lá, né? É exploração. Exploração, né? Um absurdo, eu diria, né? Então, e aí, assim, como ele era sindicalizado, né? Então, o sistema, o seguro que nós temos aqui para os policiais sindicalizados, ele dá o andamento. Ele ajuda muito ali a família naquele momento de dor ali, exatamente naquele momento de dor. Tira o foco, né? Tira a família do foco. Exatamente. A família vai fazer o que tem que fazer, que é chorar a perda do ente querido. Deixa a parte burocrática conosco, né? Com a seguradora. Sim. A seguradora tem todo o expertise para fazer isso e a família vai se amparar. Um amparar o outro. Assim, foi tão triste. Eu estive lá no sepultamento dele, ver os filhos, a esposa, assim, num momento, cara, que a gente não quer ver ninguém num luto desse. Né? Muita dor. E assim, foi muita gente prestar lá as condolências, prestar lá a última homenagem ao colega, porque ele era muito querido, né? Sim. Um colega antigo, faltavam aí 7 meses para se aposentar, e muito querido na Zona Sul inteira, todo mundo conhecia ele, na região central também, porque ele era aquele colega muito ativo. Sim. Ele estava sempre nas operações, é aquele camarada que não se esconde do trampo. Ele estava sempre em operações, sempre apoiando. E todo mundo que recebeu o apoio do Gomes elogia porque fala, ele é atencioso, ele vai
com a gente até o final, não deixa falando. Então, é o tipo de profissional que quando a gente perde, todo mundo se comove mesmo. Né? Fala assim, pô, aquele cara, nossa, né, super 10 e tal. Então, não que exista morte aceitável, não existe. Não existe. Mas principalmente nesses moldes, né? Então, mas tem gente, cara, que a gente sente mais a dor. Né? E é o caso do Gomes, que realmente a gente sentiu. A secretária Elza esteve lá, o comandante Agapito, o comandante Camargo esteve lá também, assim, e a gente sentiu. Foi realmente assim, naquele dia, ô Vilar, ainda fui para a academia de formação depois lá, mas naquele dia, assim, o dia não rende mais, sabe? Rende. A gente sente aquele profundo pesar. É muita tristeza. Né? E assim, recado nosso aqui, muita atenção na rua. Sim. Tá armado, precisa de muita atenção. A situação não tá fácil, né? Quando que a gente vê que não tá fácil? Quando esse tipo de coisa bate a porta da nossa casa, né? Então a gente vê que não tá fácil. Então para você, policial ali, ó, muita atenção na rua. Você que não é sindicalizado, filie-se ao sindicato, né? Porque Deus livre e guarde, isso também pode acontecer comigo, com o Márcio, pode acontecer com você, né? E assim, é só nessa hora que você vai ver a importância desse seguro para ajudar a família ali. Vai ter um outro problema, que vai ser aquele lapso de tempo em que a família vai passar a receber a pensão. Isso, é 90 dias, pelo menos. Né? E, assim, e tem uma outra questão que também ele não vai receber a pensão integral. 50%. Ela não tem paridade. Exatamente, 50% sem paridade. Porque ele não tinha atingido ainda o tempo da aposentadoria, né? Não. Então, não estava na bônus de permanência. Então, assim, vai ser uma aposentadoria por porcentagem, né? Existe o lapso normal, então, ou seja, ela vai receber o seguro de R$10.000, que é por morte acidental, né? Então vai receber esse seguro de R$10.000. Vai ficar rico com R$10.000? É óbvio que não. Mas pelo menos não vai passar fome, né? Exatamente. Vai conseguir, dosar os problemas que vão vir, Sim. Que não são poucos, né? Mas vai ajudar. Então, ou seja, além da tristeza que todos nós estamos sentindo, são várias lições que nós temos que tirar de aprendizado. Sim. Porque se nós não tirarmos aprendizado de uma tragédia dessa, a morte dele é em vão. Sim, é verdade. A morte dele é em vão. Então, acho que o primeiro ponto, cobrar. A Guarda Civil Metropolitana precisa aumentar o efetivo. Sim. Né? Para dar segurança para nós? Não, segurança para São Paulo inteira. Para todos os cidadãos, né? E assim, o adeus acho que foi muito bonito, né, Marcelo? Foi muito bonito, né? Uma homenagem. A homenagem muito, muito bonita lá no cemitério, lá em Itapecerica da Serra. A Guarda Civil Metropolitana foi mobilizada também para ajudar na captura desses autores, né? Então, trabalho de inteligência com a Polícia Civil, né? E a Guarda Civil Metropolitana, né? Vocês veem nas redes sociais o resultado, porque dá resultado. Sim. Você concentra o policiamento no lugar, começa a aparecer coisa, né? Mais uma prova de que precisa aumentar o policiamento. Justamente. Né? Mais uma prova de que precisa aumentar o policiamento. Mas eu acho que, assim, o adeus, né, foi o melhor possível para ser dado para alguém da Guarda Civil Metropolitana. E, assim, a gente, né, pedir a Deus lá que ilumine a família, que proteja a família nesse momento de dificuldade. Né? E eu quero acrescentar mais uma coisa, Vilar, que a família continua amparada pelo sindicato. Mesmo após o sepultamento e tudo, o seguro já fez a parte dele lá e a família continua parada. Por quê? Ele foi morto em decorrência de ser policial. Então a gente entra com aquele processo de indenização, que é de R$100.000 lá, para a morte em decorrência da atividade policial. O que acontece? O município de São Paulo, às vezes ele aplica a lei que fala da morte por ser policial, e às vezes ele aplica aquela lei de 1980 lá, que é a do auxílio acidentário, às vezes aplica aquela lei lá. Qual que é a diferença? A lei da morte em razão de ser policial é R$100.000 de indenização. Sim. A outra é 7.000. Então, assim, se a família não sabe disso. Sim. Porque a família não tem essas informações. Então, quando o sindicato entra e dá o suporte, eles pagam a indenização certa. Sim. Não vai pagar a indenização errada para a família, né? E o processo é longo, viu, Vilar? Não dá para dizer que é rápido, demora aí pelo menos um ano e meio para receber, mas pelo menos vai receber essa grana aí, que, assim, não deixa ninguém rico, Vilar, mas pelo menos, assim... atenua a dificuldade que a família vai viver a partir de agora, né? E aí a gente consegue imaginar, Vilar, o colega que não é sindicalizado. A família, primeiro, tem que custear todo o ônus ali do sepultamento, que é caro. Sim. Né? R$5.000, R$6.000. Aí gasta todo o dinheiro que tem no sepultamento. E fica mais 3 meses sem nenhum real na conta, porque o processo de pensão demora mais ou menos 90 dias. Ou seja, a família entra numa vulnerabilidade
que, se não for a vaquinha para salvar aquela família, vai passar fome. Exatamente. Né? E aqui no sindicato, pelo menos a pessoa tem todo esse suporte. O seguro, em 20, 30 dias, já paga lá a indenização por morte, lá, que é de R$10.000 no caso de morte acidental. Fora isso, se a família estiver em vulnerabilidade, nós temos todo o departamento social para dar suporte aqui. Né? É chato falar, porque é nesse momento, mas tem que aprender. A gente tem que tirar lição em tudo, como o Vilar disse, em tudo a gente tem que tirar algum tipo de lição, né? E o Gomes, com todo amor que a gente tem por esse camarada, que todo mundo conhecia ele, Vilar, ele deixa isso registrado aqui para você que não é sindicalizado, queira refletir. Exatamente.